Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 114. Como ser feliz? Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, eu gostaria de passar uma mensagem que eu acho uma das mais lindas, é uma oração que me toca bastante. Não sei explicar porquê, mas sempre foi uma oração que eu gostei muito. E independente da religião que você acredito que você também goste dessa oração ou concorde com ela. A oração que eu estou falando é a oração de São Francisco de Assis. E é uma oração muito linda. E eu já falei aqui do Dr. Wayne Dyer, ele já falecido, ele já falou em alguns de seus livros sobre São Francisco de Assis e também a grande ligação que ele sentia com São Francisco de Assis, com a história e com essa oração, e o quanto ele aprendeu com a história de São Francisco de Assis. E nesse episódio eu coloquei então como título Como Ser Feliz, porque existe uma maneira que é muito mais fácil da gente buscar a felicidade do que a gente imagina. E eu vou trazer para vocês algumas palavras do Dr. Wayne Dyer explicando sobre isso. E no final eu vou ler então a oração de São Francisco de Assis para vocês, terminando esse episódio e deixando esse dia, nesse momento que você está escutando essa dose de energia, se sentindo mais feliz, mais capaz e com mais esperança de buscar felicidade na sua vida. Já no começo da oração ele fala: fazei de mim um instrumento de vossa paz. Todo dia de manhã, quando eu acordo, agradeço por mais um dia que eu tenho. Essa é uma mensagem que eu sempre falo e sempre escrevo. E eu acho que nada mais parecido com isso é o que eu trago sinceramente aqui com as minhas mensagens, minhas humildes mensagens do que eu pesquiso, do que eu trago para vocês, para trazer um pouco mais de conforto, alegria, esperança para a gente em dias difíceis e gratidão em dias felizes, certo? Então, algumas palavras do Dr. Wayne Dyer, ele fala assim: talvez a maneira mais eficiente de encontrar a felicidade e a alegria para si mesmo seja devotar suas energias para fazer outra pessoa feliz. Se você fizer um esforço para buscar a felicidade, você se sentirá enganado, muitas vezes porque você passará o maior tempo nessa busca. Sua vida será resumida nesse esforço. No entanto, se você tentar fazer outra pessoa feliz, a felicidade virá para você. Você entra nessa vida sem nada e sai dela sem nada. A única coisa que você pode fazer com a sua vida é entregá-la, doar-se. Essa é a verdadeira essência de se sentir com propósito. Essa é a maneira de ter alegria diante da tristeza. Você sente alegria quando tenta levá-la aos outros. Isso é o que São Francisco entendeu ser o objetivo da vida. Se você pesquisar a história do São Francisco de Assis, você vai entender tudo o que ele passou, que era um menino rico, tinha um pai com bastante sucesso, ele abandonou tudo e achou o objetivo da vida dele, trazendo mais felicidade
para as pessoas. E até partes da história dele conta que quando ele começou isso, quando ele não entendeu aquela alegria que ele sentiu em ajudar alguém. E aquilo contagiou a sua vida e ele entendeu, nossa, é assim que eu encontro a felicidade. E então o Dr. Wayne Dyer, ele continua assim: toda a segunda parte da oração de São Francisco de Assis é um testemunho da verdade de que encontramos alegria ao nos doarmos. E para doar-se, devemos ter em nós mesmos. Então tudo aquilo de bom que a gente quer doar, a gente acha dentro da gente. E todo mundo tem. Quando eu me dedico a ajudar os outros, minha tristeza desaparece instantaneamente. Envio alegria às pessoas que considero a fonte da minha tristeza. Isso parece difícil. Afinal, meu ego me lembra que eles estão errados e eu estou certo. E claro, meu ego prefere estar certo do que feliz. Dos pensamentos aos sentimentos e aos comportamentos, toda a sua vida se afasta dos problemas quando você encontra o seu propósito de espalhar a alegria. Então essas são palavras do Dr. Wayne Dyer, que, como comentei, sempre falou do São Francisco de Assis. E é um desejo que eu tenho, um dos meus sonhos é ir para a Itália, para a cidade de Assis e poder andar por onde São Francisco andou, só para conhecer a história, para ver e sentir essa energia. E gente, eu acho bem difícil uma pessoa falar que não sente nada quando você vê que você traz alegria para alguém. Não tem como você ficar indiferente quando você faz um ato e a pessoa fica extremamente feliz. E eu chego até a comentar que às vezes parece um ato até de egoísmo nosso. Assim, vou te fazer feliz só porque daí eu vou ficar feliz, entende? Mas eu não quero entrar nesse mérito. É muito gostoso fazer os outros felizes, é muito gostoso você tratar alguém com respeito que nem esperava e você vê, uau, me senti importante. Então eu deixo para vocês aqui, para terminar esse dose de energia, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!